Iniciamos. Aí, Ok. começou aí já, né, Mateus? Sim. Uma boa noite, Começou. Boa queridos. noite, Mateus. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Graças a Deus. Mais um estudo, né? Mais uma segunda-feira. Vamos aí para mais uma segunda, estudar aí o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, né? Isso. E para começar o estudo de hoje aí, meu querido, vamos fazer uma prece, vou fazer uma prece, Vamos. e aí a gente já dá início às nossas reflexões, né? Ok. Então vamos agradecer ao nosso Pai, ao Cristo, por toda essa oportunidade que nos é dada de trabalho, de estudo, a essa nossa vida, que possamos a cada dia mais dar valor à nossa vida, aos irmãos que temos, que nos auxilia sempre em nossa caminhada espiritual. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado aqui com o nosso irmão Mateus e com tantos outros que nos acompanham. Isso. Que as palavras do Cristo possam se fazer presente e vivas em nossas vidas. Que assim Que assim seja. Tiago já está aqui com a gente, querido. Muito obrigado pela companhia. Uma boa noite. Um beijo no seu coração. Eliane já está aqui com a gente também. A Zezé. Elisiane, boa noite, querida. Muito obrigado pela companhia, né? Já estão aqui acompanhando a gente. Uma boa noite a você também, né, que está aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, né? Que Jesus possa estender seus braços misericordiosos sobre todos aqueles que abriram a intimidade do seu lar e que vão passar mais uns minutinhos conosco, meditando, refletindo e incorporando o amor do Cristo, né, Sérgio? é verdade. A lição hoje é muito interessante, né? Confesso que quando eu vi esse título, né, Segue-me Tu, Certo. me fez lembrar primeiramente daquele texto, né? Aquele que quiser seguir comigo, que carregue a sua cruz, né, e siga-me. Mas depois a gente lendo, a gente vê que não é bem essa colocação hoje que a gente vai fazer, né? Pelo É, menos uma sim, forma mais direta, né? exato. Então, começando aqui, no Evangelho de João, disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, né? Isso Cristo dizendo a Pedro, né, no momento em que ele se vira para o Cristo e pergunta sobre João, né, que ficaria, vamos assim dizer, ali para trás, numa outra atividade, né? Então, no capítulo de hoje, esse capítulo 2 de Caminho, Verdade e Vida, a gente vai ver aí a importância que a gente se voltar o pensamento para a nossa própria condição, o nosso trabalho, né? E não se importar tanto com a missão que o próximo tem, né? Seja ele dentro da nossa casa, seja ele no centro espírita, no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente está voltando os olhos e o coração, a preocupação com aquele irmão e às vezes a gente até esquece da nossa própria condição, não é É, verdade? sim. Não é verdade? Então, começando lá com Emmanuel, as palavras de Emmanuel, nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Então, ele já É, começa falando, né? A é, gente chega não preocupado com o que a gente vai fazer, o que a sim. gente pode doar para o Cristo, né? Mas está preocupado o que o outro vai fazer, como o outro vai agir, né? Transferindo para o outro um peso e uma responsabilidade,
muitas vezes quando não alcançamos ele, a gente sente até uma Inveja, né? certa inveja, né? É. Fica aquele milindre Um e ciúme pelo que ele um tem, né? ciúme, e aí o trabalho já começa, né? Significa. Ficando mais difícil. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Então é isso, importantíssimo, né? A gente, cada um no seu conjunto da obra, né? Vamos dizer, cada pérola vai constituir um grande colar, né? E Sim, cada um de nós é uma semente, é uma pérola nesse trabalho de Jesus. Aqui ele está se referindo principalmente ao trabalho cristão, mas a gente pode levar essa reflexão também para dentro da nossa casa, com onde certeza. cada um, né? Nós somos em casa um time, uma equipe. Então, Exato, cada um tem uma função, um pai, uma mãe, os filhos, né? sim, Os avós. Então, todos exato, têm a sua função. E naquele conjunto, naquela família, há o motor maior, que é o amor, mas que cada sim. pecinha é importante, né? É. Cada parafuso, cada um é importante. Então, Alguns, Sérgio, sim, só para dar uma complementada, que é interessante, porque, né, a pergunta que Simão Pedro faz a Jesus é, ele fala, mestre, e deste que será? Né? E a exatamente. resposta que o Cristo dá é uma resposta, de certa forma, que impacta, né? Porque Simão Pedro olha para o Cristo e fala, mestre, e deste que será? Falando de João, né? Que será deste aqui, né? Porque naquela época João era jovem, né? João não tinha nem seus 20 anos, né? Perto daqueles É, homens, né? O que será que eles pensavam, né? Um jovem como João. Então Jesus olha para ele, claro, carinhosamente, fala, que te importa a ti? Putz, né? Fica aquela coisa. Então ele ficou meio... não é? E isso é importante porque a gente vê que o remédio para os nossos relacionamentos dentro da nossa casa é a verdade. O remédio para os nossos relacionamentos no nosso trabalho, com os nossos amigos, no nosso trabalho espiritual, na nossa relação com os nossos familiares, é a verdade. Só que, porém, é como a verdade será dita. Em determinado momento, né, no livro Estante da Vida, Cristo fala assim para Simão Pedro: Simão, chegou aqui para nós 4 publicanos, acolhe eles com a verdade. Né? Simão falou: pode deixar, mestre. O mestre se retirou. Então Simão apontou o dedo para os 4 publicanos, deu um murro na mesa e começou a julgá-los, porque você fez isso e tal pessoa entrou na miséria, porque você fez aquilo outro e aquela família acabou padecendo, né? E João foi ali condenando, e aquelas pessoas foram se prostrando, se entristecendo, se envergonhando. Em determinado momento, o mestre aparece, né? E João olha assim, e Pedro olha assim para o mestre olha para Pedro, e o mestre pergunta, de maneira doce, diz Humberto de Campos, de maneira carinhosa: que fizeste? Aí Simão Pedro então responde: o Senhor mandou eu acolhê-los com a verdade. E Jesus então responde para ele: exato, eu disse para acolhê-los com a verdade, não aniquilá-los com a verdade. É, Então, o que isso mostra para a gente? Que às vezes nós praticamos ou falamos determinadas coisas que nós não percebemos, nós não temos a visão daquilo. É é, preciso, muitas vezes, que a verdade seja dita para que o trabalho não venha a perecer. Como você estava comentando, né? Quando nós começamos a enveredar por esses caminhos, né? De olhar muito para o que o nosso irmão está fazendo, esquecendo dos nossos deveres, o trabalho vai se prejudicar. Então, de maneira carinhosa, né? De maneira compreensível, é preciso acolher esse irmão com a verdade para que o trabalho possa ser o sustentáculo, né? Visando o bem de verdade. todos, é claro. Isso mesmo. É isso mesmo. Infelizmente, mas Pedro, né? Ele tinha essa característica, né? Ele era É, duro, duro. enérgico, Sim. pedra, né? É. Então, quando Cristo pede para que ele ampare-os com a verdade, ele amparou dentro daquilo que ele conhecia como verdade, Isso, né? é. Aquela forma enérgica do Pedro, né? E continuando aqui, meu amigo, então ele coloca: alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes?
confortemo-lo com a legítima compreensão. Porque já pensou se todos nós tivéssemos que fazer a mesma coisa, a mesma atribuição, né? Eu Virar um acho que palco, uma seria, disputa, né? não é? Então, cada um vai ser, olha, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, e é no somatório de todo esse trabalho que o trabalho cristão corre bem, né? Graças a Deus. É. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar, né? Também tem isso, Emmanuel coloca, ao nosso olhar, né? Aparentemente, aquela pessoa está trabalhando, aí você logo já pensa, e depois que ele começou a trabalhar, mudou, né? Será que mudou? Se mudou para melhor, que bom que mudou, não é Exato, verdade? exato. Agora, muitas vezes é aquele nosso olhar, é o que você falou, malicioso, é um olhar que tem um tom de inveja, de ciúme. E essa modificação é um julgamento que nós fazemos em relação ao irmão, E às né? vezes não percebe, né, Sérgio? Ele não percebe, Porque né? não consegue identificar o sentimento, né? Ou muitas vezes mascara o sentimento e não percebe. E por não perceber, Exatamente. é preciso muitas vezes tomar a mesma postura do Cristo, né? Que te Uhum. importa a ti? Cristo lançou essa Exato, verdade para ele, né? Se nós não exato. conseguimos muitas vezes nos corrigir, é preciso um amigo fiel, um amigo carinhoso ao lado e falar: olha, pensa direito, Pensa né? direito. Muito É obrigado. isso. Aí a nossa humildade de falar para o nosso amigo, nossa, muito obrigado, eu não tinha observado isso. Entendeu? E assim a gente vai Exato, caminhando, né? exato. E aí ele coloca: há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Ou seja, resumindo, como que a gente vai ter condição de julgar o trabalho do próximo, né? É. A gente não sabe o peso, né, que carrega aquela pessoa. Acontece muito às vezes quando uma pessoa assume um cargo, vamos assim dizer, numa hierarquia superior, né? E aí a gente tem, nossa, olha como ele mudou, né? Mas e o peso daquele cargo para a pessoa, daquela condição que ele assume, não é verdade? Fazer Então essas a gente, considerações, né? Que a gente se exato, esquece, né? exatamente, né? Como que a gente vai penetrar na condição da alma daquela pessoa e dizer, não, eu agiria assim, eu faria assim, será? Será que a Será? gente faria diferente? Será que eu me conheço tanto assim para saber o que Será? eu faria, né? Exatamente. Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todo ângulo? Ou seja, será que a gente tem condição realmente de fazê-lo? Sim. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus É. relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Ou seja, é muito comum, né? No campo religioso é muito comum, né? Independente de religião, eu vejo isso assim muito disseminado na sociedade. Quando uma pessoa passa a participar de algum movimento religioso e as pessoas no entorno começam a comentar, mas você mudou muito, rapaz, agora você não é a mesma pessoa, né? Mas não devemos, aqui Emmanuel coloca muito bem, às vezes aquilo ali são novas resoluções de Sonhos de Jesus, ou Jesus, seja, são exato. portas se abrindo na vida da pessoa, né? Para que isso se faça com que aquela pessoa se melhore a cada dia, né? Então, olha Na, essa na observação, família né? da gente, né, o Matheus, eu só queria falar aqui, acrescentar rapidamente, isso é muito comum. Nossa, é Queria verdade. citar aqui o exemplo, por exemplo, de Joana de Cusa, que ela mesmo por Cristo, né, lá no livro Boa Nova, vem questionar o Cristo se ela não deveria fazer com que uma imposição ao marido, né, Nossa.
do Evangelho, das verdades do Cristo, né? E o próprio Cristo diz para ela, né, que Deus assim não impõe a sua verdade a ninguém, né? Deus não violenta a paixão de ninguém, ele transforma as paixões, né? É, Então é isso, o Cristo aos pouquinhos vai nos modificando, né? À medida que vamos tendo também a necessidade de um caminhar diferente. Cada um de nós teremos aí nosso caminho diverso dos sim, nossos irmãos e é, também dos mais próximos, mas o final é o mesmo para todos, é, né? exatamente. E novas resoluções de Jesus, né, como a gente Ex- comentava. Então, se a gente pesar essas novas resoluções de Jesus, muitas vezes na nossa vida ou na vida do nosso irmão, se observarmos e refletirmos aquilo, como diz Emmanuel, que modificou o nosso olhar se modificou perante o irmão, poderíamos, né, poderíamos estar colocando uma pedra nas novas resoluções de Jesus. Então, Então, sem percebermos, né, sem que nós muitas vezes, não pela intenção, né, mas muitas vezes sem enxergar, estaríamos ali dificultando as novas resoluções de Jesus. Por isso que a todo momento, né, o mestre sempre vai exortar e deixar isso de maneira muito clara: não julgueis, a fim de não ser julgados. Porque com a mesma medida com que julgardes, serás julgados, e vos hão também de medir a vós. Né? Por isso, como Emmanuel coloca, né, nós não temos ainda aquele olhar de abranger o todo. Né? E mesmo que nós venhamos a buscar abranger o todo, só o Cristo, que está ali governando o nosso planeta, que está ali tutelando sobre nós, né? Tem essa capacidade. O que nos cabe, de fato, é nos entregar a sua fé, nos entregar a sua vontade e, na medida das nossas possibilidades, exemplificar. Né? Porque se os próprios fariseus, muitos, falavam e poucos ali o seguiam pela sua rigorosidade, pelo seu julgamento, pelas suas leis, o Cristo também muito falava. Mas ele arrastava as multidões com ele porque, além da fala, ele exemplificava. um Né? E exemplo aquele vivo, exemplo penetrava o espírito, né, Sérgio? vivo, né? É, Não era só de palavra, né? sim. E Emmanuel continua lá, né? O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Prometeu que das ovelhas que o Pai confiou, nenhuma se perderá. Né? E aqui eu gostaria de utilizar uma frase de Emmanuel que é muito bela, né? Que ele fala que a esperança deve ser o alimento do espírito todos os dias. E nessa frase do Cristo é necessário que ele fixe até que eu volte, né? Quando ele diz para Pedro: "Que te importa a ti? Segue-me tu". E depois ele vai falar para João: "É necessário que fixe até que eu volte". E essa frase: "é necessário que fiques até que eu volte", varou os séculos, varou os milênios, pois João foi aquele que não morreu, né, martirizado. E ali a gente vai ver, no ano de 1500, ali ele vai nascer como Francisco de Assis. É aquela frase do Cristo: é necessário que fixe, né? Francisco de Assis, como João Evangelista, veio ali para aliviar o fardo na terra, nas cruzadas, em uma época em que os padres e os papas diziam: ide e matai, é Jesus quem o quer. Então, essa palavra do Cristo: é necessário que fiques até que eu volte, é uma palavra de fato de vida eterna para João. E João, de fato, ficou em espírito e em verdade, aliviando o fardo da terra, até que chegou o próprio Consolador, que, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o próprio título já deixa bem claro: o Cristo Consolador. Né? É necessário que fiques até que eu volte. Então, João, o evangelista, aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, ali na ceia, que compreendeu de fato com seu ouvido o amor do Cristo. E para a gente penetrar um pouco mais nesse estudo, para a gente poder ver como cada um tem o seu papel, como cada um tem ali a sua virtude, o seu trabalho, Paulo vai nos dizer que todos nós juntos, nós somos o corpo de Cristo na Terra. Né? Então, se nós fizermos uma breve análise, quando Cristo voltou para o plano espiritual, nós vemos que o corpo de Cristo na Terra era ali os seus 12 discípulos. Poderíamos ali dizer que Simão Pedro
aquela rocha onde Jesus edificaria a sua igreja, né? Onde as portas do Hades não combateriam contra ela, seria a cabeça do Cristo, né? O discernimento, o bom senso, aquele que guiaria. A gente poderia falar que as mãos do Cristo na terra seria ali Tiago, afastando o fermento dos fariseus, afastando os fariseus e afastando a discórdia. Paulo seria ali um de seus braços e suas pernas, pregando o evangelho para os gentios. E dessa forma, vendo como os discípulos são o corpo de Cristo quando Jesus foi, nós refletimos o seguinte: cada um tinha o seu papel. O que nos cabe dentro da própria mensagem, segue-me, é identificar o nosso papel, não somente, né, na romagem do Cristo, mas dentro da nossa própria casa. Qual que é o meu papel dentro da minha casa? Quais são os meus deveres dentro do meu serviço? Qual que é o meu papel perante os meus amigos? Né? E o que deixa bem claro isso é o próprio João, quando ele fala lá no versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo, aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que disse: Senhor, quem é que te há de trair? Então, o único que, dos 5 evangelhos, o único que fala que João era o discípulo amado é o próprio João. O próprio João fala, né? Aquele a quem Jesus amava, porque ele se sentia amado. A característica do discípulo que absorveu, de fato, na esponja do seu coração, o amor de Jesus. Se Simão Pedro era a cabeça de Jesus, se Tiago, Paulo eram ali os seus braços e as suas pernas, João era de fato o seu coração. Então nós vemos que cada um ali tem o quê? Tem o seu papel. E como diz Emmanuel, Jesus permanece vigilante. O bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, são as palavras do Mestre que ecoam no fundo da nossa alma. Eu permanecerei convosco até a consumação dos séculos. O Cristo quer de nós que nós vejamos ele materializado, encarnado, não, mas que nós sintamos ele em espírito e em verdade. E continua o benfeitor. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram conferidos, cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Ou seja, diante dos nossos deveres, precisamos dar o nosso melhor. E dando o nosso melhor a cada dia, nós alcançamos a superação. Dando o nosso melhor a cada dia, nós progredimos. Nós não ficamos estacionários, porque não é essa a dinâmica da vida, né? A dinâmica da vida é o próprio trabalho, é o próprio progresso. E continue, mano, Sem cada se qual preocupar, necessita. né, Mateus? Muito com Exato. o próximo, né? Sim, Sem se sim. preocupar tanto. Porque é como ele falou aqui, se ele prometeu que nenhuma ovelha vai se perder, não se preocupa não, porque o Cristo cuida de todos nós, né? A gente não Exato. precisa ficar ali cuidando, né? Vendo o Como que o se outro está nós fazendo, fôssemos, exato, preocupado. exato. Então, cada um cuidando de si, aí a gente vai caminhando, né? Sim. E tem uma frase de Leon Denis, né, que sintetiza muito bem isso, que ele fala: a mais bela obra que podes fazer é a de ti mesmo. Enfim, E quando verdade. compreendemos que o nosso espírito, né, é como se fosse uma argila e nós somos o oleiro dessa argila, que maravilha podermos moldar o nosso espírito. Verdade. Que bênção de Deus podermos moldar as nossas virtudes. Temos o livre-arbítrio para progredir. Que é melhor, querido, ficar ainda com os olhos para fora exteriormente, observando os nossos irmãos, ou, como o Espírito de verdade nos ensina no capítulo 6 do Evangelho, espíritas, modelais a vossa maleável argila. Né? Que obra maravilhosa poder ser como um escultor. Vou esculpir a minha inteligência, vou esculpir o meu coração. Eu sou a minha Verdade. própria obra. Então, muda o ponto de vista e o evangelho passa a ser mais grandioso diante dos nossos olhos, né, querido? Verdade. E continua o benfeitor lá, né? Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Há espaço para todos. Não preciso me preocupar com aquele posto ou com aquele trabalho. Como ele disse, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais,
faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Exato. Vamos deixar o irmão trabalhar, progredir, né, no seu caminho e segue-me tu. Vamos seguir você. O seu caminho, né? É isso aí. Muito interessante. Mateus, eu acredito que assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem nesse segue-me tu, muitas vezes não diz nem tanto respeito ao ambiente de trabalho, né? O trabalho a gente troca, É, casa religiosa também, a gente né? troca. É. Quantas vezes a gente pode não abandonar uma religião, uma casa religiosa, porque no fundo a gente não concorda com o que está ocorrendo ali, mas também a gente ficou olhando muito o trabalho do outro, não se Não é? preocupou tanto em se modificar, em se melhorar, e aí você acaba abandonando o trabalho, né? É. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades é realmente quando o assunto é família, que aí a família não dá para trocar, né? Não dá, né? Pai é pai, mãe é mãe, É. né? Os filhos, os Sim. esposos, né? É. As mulheres, as esposas, então não há como haver uma troca. Então, eu separei aqui um trechinho de uma oração, Opa. né, de Emmanuel, do Chico Xavier, que eu gosto muito, que é a oração dos entes queridos, que nos auxilia a ter um pouco trazer um pouco da paz, porque quando a gente também passa a querer, até no intuito de dominar aquela questão de ter o controle da situação, ter o controle sobre o próximo, muitas vezes a gente fica tão preocupado com a encarnação do outro que esquece a sua própria, né? Então eu não vou lê-la toda, mas eu queria só ler, se me permite, só um trechinho Oh, só, por que favor, com nos certeza. auxilia a ter um pouco desse bálsamo, essa tranquilidade e a certeza de que Deus cuida de todos nós. Sim. Então, nessa oração, Emmanuel diz: Jesus, ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes a nós. Faze-nos, porém, observar que se aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e ajuda-nos a não violentar o sentimento em nome do amor. Então, muitas vezes, em nome do amor, a gente diz: não, eu faço isso porque eu te amo. Eu acho que eu vou falar umas verdades para você agora, né? É. Então, a gente faz isso tudo em nome do amor, né? É aquela visão do Pedro, né? Que é Sim. pedra, a gente é enérgico, mas como Sim. Pedro, como você falou. A gente quer amparar o familiar com a verdade. Não é verdade? É. E isso tudo no propósito inconsciente de escravizá-los ao nosso ponto de vista. No fundo, é isso aí. É. E no final ele diz: se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, ou seja, como Emmanuel colocou hoje na nossa lição Segue-me Tu, se você acha que aquele familiar está tomando um caminho errado e você insiste em querer amparar ele a todo momento com a verdade, dar-nos força para compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos o coração, e sim entregando-os a ti através da oração, porque só tu, Senhor, podes sondar o íntimo das nossas almas e guiar-nos ao passo para o reequilíbrio de Deus. Então, que a gente possa cada vez mais ter essa certeza, confiança absoluta, né? Sim. Que o Cristo é o pastor, ele cuida de todas as ovelhas, como Sim. você me falou. É. E
para fechar, Sérgio, eu não gostaria nem de colocar um comentário meu, mas um comentário de Emmanuel que fala sobre o amor, né? Como você falou, e de fato, família, nós não conseguimos trocar, né? E lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Amor, Emmanuel ele coloca um símbolo tão belo, que nos traz profunda reflexão, e além da reflexão marca o nosso espírito. Tão claro que ele é, né? Então ele usa o símbolo da natureza, ele começa dizendo, o sol, em toda a sua grandeza e em todo o seu esplendor, beija a face do pântano, sem contudo clamar contra a lama que há nele. Então, nesse símbolo, a gente poderia dizer que o Cristo, em toda a sua espiritualidade, que é o sol espiritual das nossas almas, se fez homem entre os homens, né? Trouxe para nós o seu evangelho imortal que nos liberta de toda ignorância, contudo, sem clamar contra a lama que há em nós. E finaliza Emmanuel dizendo: o amor de Deus para conosco é aquele que se doa incessantemente a fim de socorrer os seus filhos amados a quem ama. Contudo, não violenta nenhuma consciência, não ferindo o livre-arbítrio de ninguém. Então, quando nós compreendermos que de fato o amor é nós socorrermos sempre a quem amamos, contudo, sem violentar nenhuma consciência, então nós estaremos começando a caminhar como a lição que Emmanuel nos trouxe, né? Compreensão, né? Compensa. Compreensão. Obrigado, Matheus. Ó, e eu reparei aqui que a gente está na mesma cor de camisa hoje, Olha né? só, Aí, ó, não, verdade. não foi por um acaso, né? Semana que É, vem a gente combina uma outra cor, tá bom? Para a gente combinar novamente aí. beleza. Você Obrigado, escolhe ou Matheus, eu pela sua. escolho? É, fica a teu critério, fica a teu critério. Tá certo, Obrigado, meu querido. Semana que vem estamos aí de volta, se Deus quiser, certo, né? certo. E vamos aí para a lição de número 3 aí do Número Caminho, 3. Verdade e Vida, tá Exato. bom? Semana que vem, Um então, abraço aí estamos. a todos que nos assistem, né? Isso. E que porventura possam aí assistir depois aí, fica gravado. E Sim. um abraço. Fica com Deus, uma boa semana para todos nós. Um abraço, Sérgio. Muito obrigado pela companhia. Um abraço, queridos, todos vocês que nos acompanharam e que vão nos acompanhar posteriormente, né, com a live gravada. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos nós e até a próxima segunda-feira. Tchau, querido. Até Tchau, segunda-feira. meu querido. Obrigado, Matheus.